Amados irmãos e irmãs do Salvador Jesus Cristo, estamos juntos para o nosso momento de devoção hoje, quarta-feira, 29 de julho, findando aí, o mês de julho, e sempre é bom a gente poder compartilhar a palavra de Deus, sabendo que nela o Espírito Santo age, fortalecendo a nossa fé, e é claro, também é sempre muito importante aumentarmos o nosso conhecimento daquilo que Deus nos diz na sua palavra. O texto de hoje é o texto de Romanos, capítulo 3, do versículo 27 até o 31, e diz assim lá: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Esse é o texto de Romanos 3, 27 a 31. Bom, a carta aos Romanos é uma carta que fala muito sobre o cerne da nossa doutrina, que é a justificação pela fé. Somos aceitos por Deus, justificados, por causa da fé em Jesus Cristo, e não por nossas obras. E é exatamente isso que esse texto ele nos diz. Deus nos aceita por causa de Cristo, pela fé que nós temos em Jesus. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz com respeito à lei, e aqui pensamos então nos mandamentos, a pergunta que ele faz é: então a lei ela não serve para nada? Essa às vezes é uma conclusão meio óbvia, Se Deus nos aceita pela fé em Jesus e não por obedecermos à lei, então a lei não tem valor nenhum. E isso não é verdade. Todo filho de Deus gostaria de cumprir a lei perfeitamente para honrar e também dar graças a Deus por meio dessa obediência perfeita. No entanto, a palavra de Deus nos diz que o pecado causou um estrago tão grande em nós que nós não somos capazes de obedecer à lei, mesmo que a gente tente, mesmo que a gente se empenhe. E a conclusão, talvez óbvia, é que, se eu não consigo, mesmo lutando muito, obedecer à lei, então o que adianta? E muitas vezes a gente também pensa que obedecer à lei é apenas nos atos, naquilo que fazemos, mas isso se dá também em pensamentos, palavras e até quando nós pensamos nas omissões. Então o ser humano, ele não pode ser salvo por suas obras, porque ele é pecador, suas obras são imperfeitas, e ainda que nas suas atitudes ele pareça ser muito correto, tem os pensamentos, as palavras e, às vezes, também as omissões. Então, Paulo diz que não é pela obediência, mas é pela fé. Mas a lei, ele também vai dizer isso aos Romanos, a lei, ela tem muito valor, porque pela lei nós conhecemos o nosso pecado. É ela que mostra que nós somos pecadores e, consequentemente, que nós necessitamos de um Salvador, que é Jesus, que faz com que nós sejamos aceitos por Deus. E que bom, que maravilhoso é olhar para Deus e ver o quanto Ele nos ama. E esse amor foi provado na pessoa e na obra de Jesus, quando Ele nos foi dado, assumiu a forma de servo, foi à cruz, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, como é maravilhoso olhar para Deus
e ver que Deus, Ele nos aceita por causa da obra de Jesus, que perdoa os nossos pecados, né, das nossas obras imperfeitas, e assim está de braços abertos para receber todo pecador arrependido, assim como o Pai estava de braços abertos para receber o Filho pródigo. Então que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e nos alegremos todo dia por termos um Deus maravilhoso assim, que ama a gente desta forma e nos aceita pela obra do seu Filho Jesus, e por ele faz de nós também seus filhos. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, graças te damos por teu amor, porque o Senhor nos aceita pela fé. Ajuda-nos também, querido Pai, a trilharmos um caminho aqui no mundo que seja agradável a Ti. Perdoa sempre o nosso pecado, limpa o nosso coração, nos fortaleça e capacite, para que também possamos honrar e louvar ao Senhor em nossos pensamentos, palavras e ações. E assim, querido Deus, conceda que o testemunho da nossa vida seja sempre o testemunho de que o Senhor aceita as pessoas por Jesus. E que assim muitos outros possam conhecer a Cristo por nosso intermédio. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.